Bem, pessoal, então vamos iniciar o texto, vamos dar continuidade ao texto, né? E na aula passada a gente falava sobre o senso comum e a ciência, sobre a diferença entre os seres orgânicos, como o autor chama, né? Nós, os animais, e os seres inanimados, como aí ele dá o exemplo das pedras, que as pedras ela tem uma resistência natural que sobrevive ao vento, sobrevive às condições climáticas, mas nós temos algo além disso, embora sejamos frágeis dentro da natureza, a gente tem uma outra coisa que é a nossa inteligência, né? E a capacidade de se adaptar. Mas o autor chama a atenção que se a gente se fecha e não se adapta, a gente tende a se enfraquecer. O exemplo que ele dá é de um dinossauro que era imenso, gigantesco, muito forte, mas que essa força não foi capaz de livrar ele da extinção. Por que, que o dinossauro foi extinto, na visão do autor? Porque ele não conseguiu adaptar-se às novas condições climáticas do seu ambiente agora com a queda do meteorito, né, do meteoro, e a Terra ficou inabitável para ele e ele não tinha como se adaptar. O ser humano ele é muito frágil diante das condições da natureza, mas ele tem inteligência suficiente para se adaptar às condições. Então ele cria novas condições para viver melhor no mundo, com a tecnologia, com a ciência e com o senso comum também, certo? Então a gente falava sobre isso. E agora eu vou compartilhar, a gente vai continuar da parte onde a gente estava na aula passada. Então ele falou isso, a gente viu essa parte, né? Ele vai falar também que o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, como vocês veem aqui. Que necessidade básica é essa, pessoal? É a necessidade de dar significado à realidade, pessoal. É a necessidade de organizar a realidade como a gente organiza um quebra-cabeças. Ele falou lá em cima que é como se a gente tivesse um modelo mental na nossa cabeça e com esse modelo a gente vai e organiza a realidade, certo? Esse modelo, pessoal, não é nada mais do que a cultura. É por isso que lá em cima ele vai falar daquele menino da tribo lá, Azande, e do cientista que está estudando o menino e a tribo dele. Tanto o menino como o estudioso, ambos têm modelos mentais, certo? Que explicam a realidade de forma diferente. Isso é importante, pessoal. Então veja, por que ele usa a ideia do quebra-cabeça? Porque o quebra-cabeça você tem aquela... imagina um quebra-cabeça. Você só monta ele quando você tem aquela imagem de como ele vai ficar quando estiver pronto, com as peças montadas. Aí você se guia por aquilo ali e aí você monta o seu quebra-cabeça. Do mesmo modo é a cultura, do mesmo modo é esse modelo mental que a gente tem dentro da nossa cabeça. O que nos ensinaram as formas de conhecimento, os saberes passados por nossos pais, o senso comum e o que a gente estudou de ciência. Tudo isso são os modelos que a gente tem para montar o quebra-cabeça. E o que é o quebra-cabeça? São os problemas da realidade, são as coisas que a gente quer resolver e quer dar significado. Tá, pessoal? Então, por isso que ele diz que são a mesma necessidade, tanto a ciência como o senso comum, eles suprem isso, certo? Viver melhor, sobreviver. E aí ele diz que, para quem critica a ciência, ele gostaria de lembrar que há milhares de anos que a gente vive com o senso comum, mas que depois de cerca de 4 séculos, desde que surgiu a ciência, com seus fundadores, ela está colocando sérias ameaças à nossa sobrevivência. E aí a gente pode refletir sobre a questão da poluição, da destruição do meio ambiente e coisas assim, né? Que só é possível que essa situação esteja acontecendo, como por exemplo o plástico, né? Que é a poluição do plástico que eu falei para vocês, né? O microplástico, que está impregnado nos animais, no organismo dos animais, nas florestas, nos mares, nos rios. E isso só acontece porque o plástico é um produto da atividade científica. Então a ciência ameaça a nossa sobrevivência. Aí a gente vai ver aqui que o autor vai falar que mesmo alguém que não tem nenhum conhecimento, quando ela está diante de um
um problema, às vezes ela tem certas noções bem básicas, mas que ela tem. Por exemplo, quando um carro quebra, a pessoa não sabe o que fazer, não tem ninguém para ajudar, aí ela abre a tampa do motor, vê se tem algum fio solto, dá umas batidinhas. Só ela abriu a tampa do motor indica que ela sabe a localização do motor no carro, então ela tem algum conhecimento, mesmo que seja muito básico. Bater e mexer nos fios também indica que ela sabe que pode ter algum curto-circuito, pode ter algum fio soltado, pode ter alguma tubulação daquela entupida de combustível, alguma coisa. Então ela tem uma certa noção, muito rudimentar, mas ela tem, certo? E ela age assim porque ela tem na cabeça dela um modelo de como funciona um motor. Agora, claro, esse modelo que ela tem, a imagem que ela tem de como funciona um motor, é algo muito simples. Tá? É diferente de um mecânico especialista com conhecimentos baseados na ciência, né? E na engenharia científica, que ele vai ter um modelo também, mesma coisa, só que o modelo dele será mais especializado do que o da mulher. A mulher teria o senso comum, ele teria um modelo especializado, científico, do motor, certo? E aí ele vai, aquele brinca, né? Aquele menino lá do exemplo, que ele faria, aí ele diz que ele explicaria de acordo com o quê? Com o modelo que ele tem na cabeça dele. E o modelo é qual? O mesmo que ele explicou a topada, que ele levou e se enfiou o dedo, a feitiçaria. Mas aí ele começa a refletir aqui, pessoal. Olha só, note algo muito curioso. É o defeito que faz a gente pensar. Se o carro não tivesse parado, você teria continuado sua viagem calmamente, ouvindo música, sem sequer pensar que automóveis têm motores. O que não é problemático não é pensado. Você nem sabe que tem fígado até o momento em que ele funciona mal. Você nem sabe que tem coração até que ele dá umas batidas diferentes. Você nem toma consciência do sapato até que uma pedrinha entra lá dentro. Então, você não tem consciência das coisas porque você não fica olhando para elas, pensando nelas direto, não. Tá? No entanto, quando elas lhe chamam a atenção, elas lhe chamam a atenção por causa, às vezes, de um defeito. Como ele dá o exemplo aqui, ó. Você saiu no carro e você jamais saberia que tem um defeito no motor do carro se o carro não tivesse quebrado. Você tem um fígado, você não vai ficar pensando no seu fígado, mas aí no momento em que o seu fígado funciona mal, aí você começa a pensar no seu fígado. Você nem sabe que tem coração até que ele dá umas batidas diferentes. Você toma consciência das coisas assim, quando elas lhe chamam a atenção, e às vezes o que lhe chama a atenção é um problema. E aí, pelo problema é que você começa a pensar na solução. O que não é problemático não é pensado. O que é que o autor está fazendo aqui, pessoal? O autor está chamando a atenção para a gente que o pensamento ele surge a partir de problemas. Porque se você não tem problemas, você não pensa. Seria semelhante a gente dizer assim, o pensamento começa com a dúvida. Por quê? Porque quando tudo está certo, quando você tem certeza de tudo, o seu pensamento ele não vai se exercitar no sentido maior. Ele fica sempre numa atitude menor, que é de simplesmente operar naquilo ali, mas quando aquilo ali quebra, dá um defeito, aparece um problema, você é obrigado a pensar na solução. E aí é que você consegue encontrar conhecimentos, você consegue aumentar seu conhecimento, certo? Então tudo isso se baseia, por exemplo, na estudar o que? Seria você acrescentar mais conhecimento a partir de problemas, né? Então ele está enfatizando esse aspecto aí, de que são os problemas que fazem a gente pensar, e não as soluções, certo? Aí ele continua e é interessante essa parte aqui, ó. Da mesma forma que você não toma consciência do ar que respira até que ele começa a feder, porque o ar é completamente invisível, né? E aí quando você não tem a menor ideia de que ele está ao seu redor, de que está entrando pelo seu corpo, né? Você está respirando ele. Mas aí ele começa a feder e de repente aquilo que era invisível começa a ser notado. É o mesmo princípio que ele está dizendo lá. Ó, a gente pensa porque as coisas não vão bem. Alguma coisa incomoda. Quando tudo vai bem, a gente não pensa. Simplesmente goza e usufrui.
Todo pensamento começa com um problema. Quem não é capaz de perceber e formular problemas, não pode fazer ciência. Isso é importante, pessoal, porque a ciência ela lida sempre com problemas, certo? A ciência ela surge tentando resolver problemas. E até hoje esse é o exercício da ciência, é encontrar solução científica para os problemas, né? Veja, por exemplo, que a gente está passando aí a questão da vacina, tudo isso do coronavírus, e a quantidade de pesquisa, a quantidade de avanço que se tem, né, nessa pesquisa por causa da gravidade do problema. Quanto maior a gravidade do problema, maior a capacidade do pensamento avançar. Pode ser paradoxal, eu sei, mas preste atenção. Quando você tem um problema, você vê como resolver. Se você não tem nenhum problema, você não tem como ver a solução, certo? Então é isso que o autor está chamando a atenção, certo? Na próxima aula a gente continua falando sobre isso, tá? Então até mais, pessoal.